última aula dessa matéria e eu queria dar os parabéns para você que chegou até aqui. Bem, fez todas as tarefas, fez os quiz, se dedicou, fez o seu melhor. Parabéns para você, espero que Deus abençoe a sua vida e que você continue aprendendo cada vez mais. Não pare por aqui, as outras matérias, entra de cabeça, dê o seu melhor. Faça os seus próprios estudos e cresça cada vez mais. Lembra o nosso processo de santificação? É a vida toda. Então, nós estamos sempre aprendendo e crescendo. E o que é que nós vamos falar hoje na nossa aula? Nós vamos falar sobre igreja. E antes de eu falar o que é igreja, eu quero falar para vocês o que não é igreja. Bem, igreja não é um clube, igreja não é um show, igreja não é uma organização. O que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Igreja, lembra que a gente deu o conceito de igreja já nas aulas anteriores? É o conjunto das pessoas que seguem a Cristo. Então nós temos a Nova Igreja Batista Cidade de Deus. Aqui são as pessoas que seguem a Cristo nessa localidade. Então isso é a igreja, é o corpo de Cristo. E eu queria dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Vocês já ouviram falar que todos os comandos que o nosso corpo faz, de levantar o braço, de pescar, de andar, todos esses comandos são comandos dados pela nossa cabeça, pela nossa mente. Assim mesmo é no corpo de Cristo. Cristo é que dá os comandos, dá as suas ordens, os seus mandamentos para a igreja seguir. E o que é que Cristo quer para a sua igreja? Qual é a missão de Cristo para a igreja dele? É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver 6 coisas que Jesus mandou nós fazermos, que são as 6, nós chamamos de 6 R's da igreja, são os essenciais da nossa igreja, são as coisas principais da nossa igreja. Então são 6, e eu vou começar falando o primeiro essencial. Todos eles começam com a letra E para facilitar a sua decoração, para você decorar melhor. E vamos lá para o primeiro. O primeiro, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, acho que você já viu essa placa por aí, né? O primeiro é evangelizar. Deixa eu colocar aqui a placa. O negócio aqui tá difícil. Ok. Evangelizar é a nossa primeira missão, é a nossa primeira coisa que nós vamos ver das 6 missões que nós temos para essa igreja. E o que é evangelizar? Olha só o que Jesus disse em Mateus 28, 18. Jesus disse: vão e façam discípulos em todas as nações. Jesus falou para nós irmos por todo mundo e fazer discípulo dele. Você percebe que para você se tornar um filho de Deus, para você ouvir a mensagem, é preciso que alguém fale. Você com certeza ouviu o evangelho de uma outra pessoa, eu ouvi de uma outra pessoa. Todos nós precisamos falar para que as pessoas ouçam. A Bíblia diz: como ouvirão se não há aqueles que falem, né? Então, o evangelho, para ele ser espalhado pelo mundo todo, é necessário que nós falamos, porque se nós não falarmos dele, nós não iremos espalhar o evangelho. Então eu quero que você anote então o significado de evangelizar. Anotem aí. Evangelizar é falar de Cristo para os outros. Evangelizar é falar de Cristo para os outros. Escreva também o significado de evangelho, que é semelhante. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, quando você fala de Cristo para uma outra pessoa, você está levando as boas novas, boas notícias para as outras pessoas. E se você tem a salvação, você conhece já a salvação, você não pode ficar com ela para você, você não pode guardar a salvação só para você. Deus quer que você leve também essa mensagem de salvação para outras pessoas. Agora que você conhece a salvação, você imagine, quando você não conhecia essa salvação, você com certeza, olhando agora a partir desse ponto, você queria que as pessoas, alguém falasse para você, e alguém falou, né? Da mesma forma como alguém falou para você e assim você foi salvo, da mesma forma Deus quer que nós façamos
com os outros ainda que não receberam essa mensagem. Então, nós levamos as boas novas para outras pessoas, nós evangelizamos outras pessoas, isso é o que Deus quer da gente. Existem duas formas de evangelizar. Nós vamos ver essas duas formas. A primeira forma é individualmente e a segunda forma é coletivamente. O que seria evangelizar individualmente? Eu já acabei de falar para vocês. Evangelizar individualmente é você, pessoal. Cada membro do corpo de Cristo, pessoal, ali levar a mensagem para outra pessoa, para os seus amigos, para os seus familiares que não têm essa mensagem ainda não conhecem Cristo. É você, pessoalmente, levando essa mensagem. É dizer para as pessoas, venham e vejam. Assim como Filipe fez com Natanael. Filipe foi até Natanael, na Bíblia. Chegou até ele e disse, Natanael, venha, eu quero te levar até Cristo. E Natanael assim foi. Natanael chegando até Jesus, Jesus disse que conhecia Natanael mesmo antes de Filipe chegar até ele. Então, a mensagem que nós vamos levar para as pessoas, Deus já conhece essas pessoas, Deus já está preparando o coração dela. Mas nós precisamos levar essa mensagem. Nós somos os portadores dessa mensagem. Os anjos, a Bíblia fala, queriam ter essa oportunidade, queriam ter esse direito. Mas Deus não permitiu que eles fizessem isso. Deus deixou esse privilégio para nós. Nós somos os portadores dessa mensagem. Nós podemos levar essa mensagem para as pessoas. Então nós levamos individualmente primeiro, pessoalmente falando para essas outras pessoas. E segundo, nós levamos coletivamente o Evangelho. Nós evangelizamos coletivamente também. Como assim? Nós evangelizamos através das nossas peças, dos nossos eventos na igreja. Sonho de Natal, outros eventos como Noite da Fruta, Noite do Chocolate, Clube do Bolinha e da Luzinha. Essas noites temáticas, essas noites que a igreja faz, são noites de evangelismo. E nesses eventos coletivos que a igreja faz, cada um de nós, como membro da igreja, também leva esse evangelho. Como? Servindo em cada parte ali. No Sonho de Natal tem lugares no estacionamento para a gente trabalhar, tem nas peças, tem na limpeza, tem vários locais que nós podemos trabalhar e assim participamos também desse evangelismo coletivo. A nossa coroazinha, Deus está olhando os nossos serviços e Ele vai preparar uma coroa, Ele está olhando também, não só quando a gente está evangelizando pessoalmente, mas quando a gente está limpando o banheiro no sonho de Natal para as pessoas ouvirem o Evangelho no sonho de Natal. Isso de evangelizar é uma ordem que Deus deu, então não é opcional, eu não posso dizer, não quero evangelizar. Não, é uma ordem, se a gente é seguidor de Cristo, Deus deu essa ordem para a gente fazer. Não é opcional, nós temos que fazer, é obrigatório, é o que Deus mandou e não devemos guardar essa alegria, essa mensagem só pra gente. Nós devemos compartilhá-la com outras pessoas, individualmente ou coletivamente. Então, resumindo, igreja é o corpo de Cristo, né? Aqueles que são salvos por Cristo, receberam Cristo, é a junção dessas pessoas, que essa igreja tem uma missão. A missão dessa igreja, primeira coisa é evangelizar. Nós evangelizamos coletivamente e individualmente, ok? Muito bem, o Lázaro acabou de falar sobre evangelizar, né? E eu, que não sou bobo nem nada, pedi para o Lázaro colocar o ensinar, porque eu não alcanço, né? Então a gente vai falar agora sobre ensinar. Vamos lá. Como nós podemos ensinar? Nós aprendemos de que forma aqui na Nova Igreja Batista? Nós aprendemos de duas formas aqui. Primeiro, nós ensinamos, né, e aprendemos de duas formas. Primeiro, a primeira forma é individual e a segunda forma é coletivamente, tá? E a primeira forma individual, como é que nós podemos aprender mais sobre Deus e sobre a sua palavra? Nós aprendemos mais esse individual que nós aprendemos meditando. Nós aprendemos individualmente a palavra de Deus meditando, tá? Agora, nesse período de palavra fértil, você deve estar fazendo essa meditação legal. Então, você está aprendendo a palavra de Deus individualmente através da sua meditação, certo?
É por isso que toda semana você recebe a meditação. Quando a gente sai do culto, tem a meditação para você pegar, entendeu? E não só eu ou você, mas todas as crianças recebem meditação, o pessoal do Kids, tá? Do infantil recebe meditação, os adolescentes também, os teens também recebem meditação e também os jovens e os adultos. Então a nossa igreja preza muito pelo ensino, tanto que nós temos o nosso segundo que é ensinar, certo? Então nós aprendemos de que forma? Individualmente e coletivamente. E nós vamos para o nosso segundo passo, que é coletivamente. Como nós aprendemos a palavra de Deus coletivamente? Nós aprendemos a palavra de Deus coletivamente de duas formas, certo? A primeira forma é culto, certo? Nós aprendemos a palavra do Senhor através do culto. Quando o pastor Gleice prega lá, o pastor José, o pastor Valci, nós estamos aprendendo a palavra de Deus coletivamente. Tá? Nós estamos com outras pessoas, com nossos amigos, nossos líderes, nossos amigos do GA, entendeu? Familiares. Então nós estamos aprendendo ali coletivamente. Outra forma de aprender coletivamente é através do CENIB. Isso mesmo que você está fazendo agora, assistindo essa aula, né? Antes desse período de quarentena, né, nós viemos para a igreja e nós aprendemos coletivamente, certo? Durante o CENIB. E agora também da mesma forma, você pode estar assistindo essa aula com outra pessoa. Então, CENIB é uma das formas também que nós aprendemos coletivamente, tá? Então, todo membro dessa igreja, da Nova Igreja Batista da Cidade de Deus, tem várias oportunidades de ensino, tanto pela meditação, tanto pelo culto, pelo CENIB, os seus estudos individual, certo? As matérias que você faz do CENIB. Então, nós prezamos muito pelo ensino. O ensino da Bíblia faz parte da nossa identidade de NIB, Cidade de Deus. Olá pessoal, agora é o momento do nosso quiz e hoje nós vamos ter alguns participantes especiais, alunos também, que vieram aqui para participar do quiz ao vivo. Então se prepare, eu quero ver se você é capaz de ganhar desses alunos, hein? Vamos lá, equipe, pode entrar. Aí, posiciona. Vamos lá, levanta o braço aí, Henrique, Natasha, Matheus, Stephanie. Vamos lá, quiz 1. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem souber já responde, tá? Não tem esse negócio de levantar o braço nem nada não. Só souber a resposta, responde. O que falar primeiro é que ganha, tá? O que começar a falar primeiro é que vai falar. Vamos lá. Complete o versículo. João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, por quê? Deus é amor. Deus é amor. Vou contar para a Natasha que ela falou mais alto. 2. Pergunta número 2. Quantas são as linguagens do amor? 5. Stephanie. Pergunta 3. Qual o alvo do homem com referência bíblica? João 17:3, o alvo do homem é conhecer a Deus. Beleza. Mas tá pela metade a resposta aí. Que é o versículo? Não. Tá pela metade a resposta. Conhecer a Deus. Bora? Tô passando vergonha que eu não vou voltar mais todas as outras perguntas não. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Se você fez a resposta completa, parabéns. Vamos lá, pergunta 4. Fale 2 das 8 qualidades do caráter de Cristo. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade, Natasha. Pergunta 5. Quantos escritores escreveram a Bíblia? 40. Stephanie. Bora, Henrique, reage. Pergunta 6. Qual língua o Novo Testamento foi escrito originalmente? Grego. Grego. Parece até que fez Atos. Pergunta 7. Quem da Trindade permanece na terra? Espírito Santo.
Empate para as duas, hein? Bora. Vamos lá. Pergunta 8. Ai, essa é difícil, hein? Defina o termo ser humano. Meu Deus, eu uni isso hoje. Vamos lá, aquela aula da Paula, que ela foi montando os círculos. Corpo, alma e espírito. Legal, isso é uma parte da resposta. Agora tu define. Corpo, alma e espírito. Isso forma o quê? O... Vamos lá, a resposta certa é: o ser humano é uma criação de Deus, composto por espírito, alma e corpo. Vamos lá, pergunta número 9. Qual o significado da palavra santo? Separado para Deus. Separado, parabéns. Aí, Matheus, número 10, última pergunta desse quiz. Cite 2 ferramentas necessárias para ajudar na santificação. Só 2, hein? Bíblia, Beleza? pessoas. Pessoas, beleza, parabéns. Obrigado. Obrigado. É isso aí, esse foi o nosso primeiro quiz. Se você conseguiu ganhar deles, parabéns. Se não conseguiu, mas respondeu certo, parabéns também. Até o próximo. E agora nós vamos falar de enturmar. Como eu também não alcanço, Lázaro dá um help aí pra gente. Aí. Bacana. Obrigado, Lázaro. Aí, ó. Pronto. Se ficar torto, o Stefson encrenca, porque ele não pode ver nada torto, tá bom? Então, para falar de enturmar, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Vou começar a ler aí. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado com todos os outros. O que esse versículo quer dizer para a gente? Que Deus quer que nós façamos parte de um corpo, tá? E que por fazer parte de um corpo, nós vamos tanto nos sentir amados, como vamos amar os nossos irmãos, tá? Lembra que amor não é um sentimento, é algo que se sente, não é nada disso. Amor é uma decisão e uma ação, tá? Por isso que as pessoas não podem dizer, ah, eu amo aquela igreja. Uma vez eu escutei essa frase, eu amo aquela igreja. Aí a pergunta que a gente faz logo de cara, e tu frequenta essa igreja? É, eu vou lá Dia das Mães e no sonho de Natal. Então não amo. Por quê? Amor é uma decisão e uma ação. Logo, a gente não pode amar uma coisa. Nós só podemos amar pessoas, tá bom? Já que nós só podemos amar alguém, então é na igreja que você vai encontrar a oportunidade de praticar esse amor, tá bom? É na igreja que você tem amigos, você tem família, é lá que você é encorajado, encoraja seus irmãos, que você é exortado e exorta seus irmãos. Então, como é que eu vou me enturmar? É fácil, você precisa fazer parte de um grupo pequeno. E agora já abra lá sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12. E ele designou pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra. Que obra era essa? O ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E o que a gente vai fazer agora? Engrenar você dentro da igreja. Ixi, eu nem precisei chamar lá meu Lázaro, já colocar a placa. Óbvio que eu não alcanço, sou o menor de todos. Obrigada, amigo. Olha, você tem uma função dentro da igreja. Você pode pensar assim, poxa vida, eu tenho que vir pra cá, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem. E dentro da NIB a gente vai chamar esse trabalho, essa função de ministério. Lembra que o Lázaro falou, igreja não é um clube, igreja não é um show que você só se senta, fica de boa assistindo, criticando. Não, você tá aqui para trabalhar. A igreja, ela é um organismo vivo e ela exige que todos os seus membros sejam sadios e, em boa forma. Eu tenho que malhar, eu tenho que carregar banco.
Não, é trabalhar. Você tem que trabalhar. E se você não faz o ministério, infelizmente você não é da NIB. Você só frequenta a NIB. E olha, já vou falar um negócio. Não queira ser essa pessoa que só frequenta a NIB, porque você acaba sendo carregado pelos outros. E outra, quem não faz ministério geralmente é aquela pessoa cri-cri, que fica botando defeito em tudo. Olha, quer um exemplo? Se você nunca trabalhou no Ministério de Estacionamento, você provavelmente já deve ter falado: poxa, essa fila tá tão grande, esse pessoal não organiza essa fila de carro. Mas no dia que você trabalhar, que você ficar lá no sol quente, que você receber o irmão com um sorriso, você vai dar muito mais valor para esse ministério. E aquele ditado: quem não trabalha, atrapalha, tá certo? E na hora do ensino, você come, mas agora é hora de exercitar, tá bom? E Deus, Ele preparou um ministério para você fantástico, de acordo com o seu jeito, com a sua habilidade, com a sua personalidade e olha só, com a sua disponibilidade. Você pode até assim: ah, eu queria servir no ministério de limpeza. Ó, mas o ministério de limpeza ele acontece sábado de manhã. Se você trabalha sábado de manhã, poxa, esse não é o seu ministério ainda. Mas não desanima. Todos esses ministérios aqui da igreja são feitos por voluntários e você vai com certeza achar um que você vai se encaixar de todas as maneiras, tá? E o ministério é a melhor maneira de você dar de volta para Deus tudo aquilo que Ele já deu para você. E você tem a oportunidade de experimentar o ministério por uma temporada inteira. O que quer dizer isso? Que todo ministério tem um tempo de serviço. Você não pode abandonar ele pela metade. Você até pode, mas não é legal, né? O importante é sempre uma iniciativa e uma terminativa. Aí você passa por esse ministério e tenta descobrir outro, onde você vai descobrir seus talentos e os seus dons. Daqui a pouco a gente vai falar mais desses ministérios e uma forma melhor de você se engrenar. É isso aí, agora nós vamos pro nosso quiz. Tá pronto? Então eu vou chamar agora o pessoal, vem aqui pessoal para responder as perguntas e você também vai responder aí em casa. Eu vou aqui para trás e fazer as perguntas. Vamos lá. Nossa primeira pergunta. Amor em ação é uma característica da qualidade de Cristo. Qual é? Amor em ação é uma característica da qualidade de Cristo. Tempo de qualidade. Não. Mais alguém? Tempo. 3, 2, 1. É misericórdia? No finalzinho do tempo, misericórdia. Misericórdia mesmo, acertou. Próxima. Cite 2 exercícios da consciência da presença de Deus. Bom dia e o BIP. Ok, acertou. Bom dia e bip. Próximo. Qual livro histórico do Novo Testamento? Atos. Atos, perfeito. Próximo. Quantos livros tem o Velho Testamento? Tempo. 5, 4. Quanto? 39. Acertou, 39, isso mesmo. Próxima. Ora. Vamos lá. Ora, o que é a fé? Referência bíblica. Diga o que é a fé e diga a referência. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que... Daquilo que? A fé é a certeza das coisas que não vemos. Das coisas que não vemos e a prova é... A fé é a certeza... Enfim. Ok. Dá pra aceitar. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Vamos para a próxima. Defina o termo Trindade. Deus em 3 pessoas. Ok, Deus em 3 pessoas. Henrique acertou. Próximo. Santificação é um processo que leva quanto tempo? A vida toda. A vida toda, perfeito. Última. Para ser perdoado dos pecados, você precisa... Confessar. Confessar é uma das coisas. Ou se arrepender. Um acertou, metade do ponto para cada um, meio ponto para cada. Ok. Ok.
É isso aí, espero que você tenha acertado. As perguntas estavam facinhas, as perguntas e vai treinando. Se você não acertou, você dá uma revisada, dá uma olhada nessas informações para você revisar essas informações que é importante. Você sempre está revisando para você não esquecer dessas informações, ok? É isso aí, nós vamos agora para o nosso quinto E. E o nosso quinto é engrandecer. Lázaro, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não alcanço. Isso aí. Top. Não deixa torto. Acho que tá reto. Tá reto? Acho que tá reto. Mas vamos lá. Você vai abrir sua Bíblia agora em 1 Coríntios 10, 31. E olha o que diz lá, ó. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, engrandecer é dar glórias a Deus, tá? Dar glórias a Deus. A NIB, Cidade de Deus, não existe para ser uma igreja grande, ou para ser uma igreja famosa, ou para ser a igreja top do bairro Cidade de Deus. Não, a NIB Cidade de Deus existe para um outro propósito. E qual é? O propósito é glorificar a Deus e fazer o nome de Deus grande. Esse é o propósito da Nova Igreja Batista, além dos 6 E's, é claro, tá? E como nós fazemos isso? Como nós engrandecemos a Deus? Nós engrandecemos a Deus de duas formas, tá? A primeira forma também é individualmente e a segunda forma também é coletivamente, tá? Como nós estudamos a Bíblia individualmente, estudamos a Bíblia não, né? Desculpa. Como nós glorificamos a Deus individualmente, né? Quando nós estudamos a sua palavra com vontade, porque nós queremos, certo? Mesmo quando nós não queremos, mas nós nos obrigamos a estudar a palavra de Deus para nos transformarmos, nós melhorarmos espiritualmente, nós engrandecemos ao Senhor com isso, tá? E olha o que diz lá em Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E essa é a outra forma que também nós engrandecemos a Deus individualmente, quando nós louvamos o nome do Senhor, tá bom? Nós vamos agora para a nossa próxima forma de engrandecer o Senhor, que é coletivamente. Como nós engrandecemos ao Senhor coletivamente? Nós engrandecemos ao Senhor coletivamente quando nós também, né, estudamos a sua palavra em coletivo, através do CENIB, tá? Através do culto também, certo? E nós também glorificamos a Deus quando nós louvamos ao Senhor. Isso é louvar coletivamente. Não tem aquela música top que você gosta de cantar na hora do culto? Na hora do louvor? Isso mesmo, quando você canta aquela música com todo o seu amor, com toda a sua vontade para Deus, você está glorificando a Deus de uma forma tão maravilhosa, tão boa, que o Senhor, tenho certeza que Ele fica muito feliz com isso. E nós vamos agora para o nosso 6º E, que o Lázaro vai me ajudar de novo, que é espalhar. Coloca aí, Lázaro. Aí. Opa, que eu tô. Aí, tá bom, obrigado. Você viu, né, as vantagens de ter um professor alto? A gente pode fazer essas coisas aí, ó. Vamos lá. Espalhar. Como nós espalhamos a palavra do Senhor? Você sabe, né? Você conhece a Nova Igreja Batista da Cidade de Deus? A Nova Igreja Batista da Cidade de Deus é uma igreja filha da Igreja Batista, certo? Ela se tornou uma igreja filha desde a época da Chapada. E isso é a forma que nós também levamos o Evangelho. Nós multiplicamos as igrejas, nós enviamos missões, nós fazemos missões, tá? Nós construímos igrejas em bairros mais afastados, onde a igreja principal não consegue alcançar. Isso é uma forma também de levar o Evangelho. Isso é um dos nossos 6 E's, que é espalhar. Como toda igreja sadia, ela busca evangelizar, busca o espalhar do Evangelho, a Nova Igreja Batista não foi diferente. Ela buscou isso tanto
que acabou abrindo várias outras igrejas filhas, como Cidade de Deus, Brilho Celeste, Igreja em Amundá, certo? Igreja em Açaí, igreja em vários outros locais até fora do Brasil, né? Isso é espalhar a palavra do Senhor não só individualmente, mas coletivamente e para vários locais mais afastados, tá bom? Isso foi o nosso 6º E. Muito bem, você viu que os meninos estão top, né? Eu acho que eles estão assistindo todas as aulas e agora a gente vai para o nosso 3º quiz. Bora lá, pode vir. Prepara, duvido você ganhar deles agora, hein? Vamos lá? Já? Todo mundo? Pronto? Número 1. Qual é a coisa mais importante para Deus? Nada? Tempo! Vai lá. 3, 2. Qual é a coisa mais importante para Deus? Nada? 0. É o amor. Tá? A coisa mais importante para Deus é o amor. Número 2. Complete o versículo. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas com... Calma! Tá, vamos lá. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeio meu irmão é... Mentiroso. Não dá nem pra fugir também, né? Número 3. Qual é a referência bíblica das 8 qualidades de Cristo? Mateus 5. Isso aí, Mateus 5. Número 4. O tema da 2ª aula de Andando com Deus. Qual foi o tema da 2ª aula de Andando com Deus? Porque estou aqui. Por que estou aqui? Ou algo. Tem certeza? Bíblia. Tá certo. Por que estou aqui? Número 5. Qual é o plano central da Bíblia? Jesus. Isso mesmo, Jesus. Número 6. Qual é o gênero literário do livro de Salmos? Poético. Poético, isso mesmo. Número 7. Defina o termo igreja. Agora. As pessoas? O que mais? São os seguidores de Cristo. São o corpo de Cristo. Divide Igreja são as pessoas, aí o Henrique, seguidores de Cristo, tá certo. A Natasha começou, o Henrique terminou. Número 8, certo? Calma aí que essa tá difícil. Do ser humano, qual dos 3, espírito, alma e corpo, está passando por transformação? Alma. Número 9. Para ser santificado, você precisa estar... Para ser santificado, você precisa estar... Salvo. Salvo, isso mesmo. Número 10. Complete o versículo. Sabemos que Calma aí. Complete o versículo. Sabemos que seu age... Como é que é, rapaz? Sabemos que Deus Seus dá as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso E que mesmo. foram chamados de Qual é a referência? Romanos 8:21. Romanos 8:21. Tá certo. Romanos 8:28 e é isso mesmo o versículo. Muito bem, esse foi o nosso último quiz, tá? Se você ganhou deles, o que você vai fazer? Tá? Você vai mandar mensagem dizendo que ganhou, mas infelizmente não vai ter mais brinde, tá bom? Já acabou os brindes, nossa última aula, nem tem como entregar mais, tá? Mas se você ganhou, manda aquela mensagem dizendo eu ganhei, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, a gente terminou de ver, né, os essenciais da igreja, os propósitos da igreja, que são 6. É bom você saber esses essenciais, decorar esses essenciais. Por quê? Sabe por quê? Porque tudo que a igreja faz tem que estar dentro desses essenciais. Existem muitas coisas que as pessoas querem fazer na igreja, mas não entram nesses essenciais. O pastor Davi sempre fala do pessoal que convida, faz torneio de igreja para jogar bola com os jovens e tal, mas
quando a gente vai ver se está no essencial da igreja, não entra. Isso não está no essencial da igreja. Então é bom vocês saberem os essenciais da igreja, o propósito da igreja, para você saber o porquê a igreja faz as coisas que faz, ok? Então vamos lá agora. Nós vimos os essenciais da igreja, os propósitos da igreja, e agora uma pergunta surge. Como nós realizamos esse propósito? Como a gente faz para realizar esse propósito da igreja? Bem, é como se fosse, para a gente realizar esse propósito, é como se fosse um quebra-cabeça. Vocês estão vendo um quebra-cabeça aqui? Para a gente realizar esse propósito, é como nós precisaríamos montar todo esse quebra-cabeça. São 4 coisinhas que nós precisamos fazer para cumprir esse propósito, realizar o propósito desses 6 E's da igreja, ok? E é isso que nós vamos ver agora, esses quatro quebra-cabeça que nos ajudam a realizar esse propósito da igreja. E o primeiro, quero que vocês anotem aí, o primeiro é o culto. Deixa eu colocar aqui o quebra-cabeçazinho. Culto, o primeiro é o culto. E para que serve o culto? O culto é onde nós cultuamos a Deus. O culto já fala, é onde nós cultuamos a Deus. É no culto que nós dizemos: Senhor, nós somos o teu povo, e tu és o nosso Deus. É no culto que nós falamos isso. O culto acontece regularmente, uma vez na semana para os jovens no sábado e para os adultos no domingo. Então é uma vez na semana, não é uma vez no mês, é regularmente. Você tem que participar do culto regularmente, como diz lá em Hebreus. Hebreus, deixa eu ver a referência aqui para confirmar, 10:25. Hebreus 10:25 diz: para não nos ausentarmos das reuniões, não nos ausentarmos do culto. Então você não pode vir uma vez, faltar outra semana, é regularmente. A Bíblia fala que nós temos que frequentarmos o culto regularmente. Ok? Então não é uma vez ou outra, é sempre. Todo final de semana temos que estar na igreja cultuando a Deus. O culto acontece com todas as pessoas, os filhos, as crianças, os pais, todo mundo junto. E por que não separar as crianças dos pais? Por que não colocar as crianças em uma salinha, ouvindo música, ouvindo historinha bíblica? Por que não colocamos as crianças lá em vez de deixar elas junto com as famílias? Porque existem 2 motivos para isso. Eu queria que você anotasse isso, porque isso é muito importante. Anote esses 2 motivos de por que nós não separamos as crianças dos pais no culto. Primeiro motivo, anote aí. O primeiro motivo é porque as crianças precisam ver. Primeiro motivo, as crianças precisam ver pai e mãe cultuando, isto é, adorando a Deus. É importante para as crianças ver os seus pais cultuando a Deus, cantando a Deus, lendo a palavra de Deus na hora do culto. Não na hora do culto, né? Mas acompanhando a mensagem na Bíblia, vendo os seus pais se dedicando a Deus no culto. Então, o culto é muito importante para ensinar as crianças. Esse momento é um momento importante que os pais ensinam as crianças. Vocês sabem que as crianças aprendem, 90% das coisas que aprendem de toda a vida, 70%, na verdade 80% é dos pais. E desses 70%, a maioria que eles aprendem dos pais não é pelo falar, você sabia? Não é pelo falar, é pelo que as crianças veem. Então, se o pai diz para o filho não falar palavrão, mas o pai fala palavrão, adivinha? O filho vai falar palavrão, porque não é o que o pai fala para o filho, mas sim o que o pai faz. Então um exemplo é muito importante, por isso é importante as crianças estarem junto com os pais no culto. Elas vão aprender, elas vão ter noção de como os pais cultuam, de como os pais adoram a Deus, de como os pais louvam. Isso é muito importante para o crescimento espiritual dessas crianças. Isso vai fazer elas ter uma noção de comunhão da igreja, vai fazer elas estarem arraigadas na igreja. E sabe por que isso é importante também? Porque no futuro, quanto mais
elo a criança tiver na igreja, na comunidade, mais difícil vai ser para ela sair no futuro, quando ela for para uma universidade, quando ela for para um outro local. Então, vai ser mais difícil para ela perder esse vínculo. Se a criança não participa do culto junto com os pais, esse vínculo acaba se tornando mais frágil e mais fácil no futuro a criança sair desse vínculo. Então, isso é importante também. É importante também a criança participar do culto junto com os pais. É importante ele ver o exemplo, né, dos pais, como eu já falei, na sua casa. Dos seus pais, não só na sua casa, mas também no culto. É importante ele ter essa noção. É importante as crianças terem isso. Eles vão crescer, eles vão amadurecer vendo isso. Os pais são um espelho para eles. E quanto melhor for o testemunho do pai na casa, no culto, vai ser melhor para o crescimento deles. O segundo motivo, quero que vocês anotem aí, o segundo motivo de por que nós não separamos, né, as crianças dos pais no culto, é porque crianças precisam ter a oportunidade de aprender num contexto. O que isso significa? Existe um contexto no culto. Nesse contexto, você aproveita para ensinar coisas para a criança. Você vai ensinar foco, concentração. Você pode ensinar concentração para as crianças. Você vai ensinar para as crianças você vai ensinar obediência, que existem momentos para brincar, existem momentos para assistir o culto. Então, a criança aprende no contexto. A criança vai entender que aquele momento é um momento de comunhão entre os irmãos, é um momento que os tios delas, os tios do Nova Kids, Nova Infantil, estão adorando em comunidade. Isso é muito importante para a criança. Ela vai acabar aprendendo com o contexto. Ela vai se comportar conforme aquele contexto dita o comportamento. Então, isso é muito bom para a criança ter noção do contexto onde ela vive. Se ela vive em um contexto de organização, de disciplina, ela vai ter esses ensinamentos, ela vai passar para a vida dela. Então, por isso também, o culto, é importante assistir o culto em família. As crianças não ficam separadas por esses motivos. São várias as coisas que temos que temos de proveito em assistir o culto com a família. Algumas coisas, claro, que nós temos negativo para dizer é porque nós vamos ter que nos preocupar mais, vamos ter que focar mais nas crianças, vamos ter que ter bastante paciência para orientar, ensinar, mas isso é uma pequena coisa dentro de uma enorme quantidade de coisas que ela pode trazer para a vida dela, pode acrescentar para a vida dessa criança. Então, as vantagens são muito maiores do que um simples momento ali de ter que ser mais paciente, de ter que ser mais disciplinado. Então, vale a pena estar na igreja com seus filhos, porque eles estão aprendendo muita coisa nesse momento, ok? E agora nós vamos falar sobre grupo pequeno, o GA. Vamos montar o nosso quebra-cabeça. Vamos montar a nossa igreja aqui, a igreja que tem a minha e a sua cara, a nossa cara, tá bom? Abra sua Bíblia aí no Salmo 133, no verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É até música, né? Mas não vou cantar agora não, lá na frente eu vou cantar uma música para você lembrar, tá bom? E continua lendo aí 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. E aí a minha pergunta para você é: onde nós vamos conviver em união? Onde é que nós vamos amar em amor ou amar em verdade? Me diz aí onde é? Na igreja, isso mesmo, na igreja, no corpo de Cristo, com as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo, tá bom? Então, eu queria abrir um parêntese aí para um pequeno detalhe. Na nossa igreja, se hoje eu parasse e tentasse conhecer todos os irmãos da nossa igreja, que nem é tão grande assim, e para mim conhecer esses irmãos eu dedicasse uma semana da minha vida, por incrível que pareça, eu ia passar 10 anos para conhecer todos os que nós temos hoje. Então, é muito tempo.
Por isso, a importância de você fazer parte de um grupo pequeno, de um grupo de amizade, tá bom? Um grupo de amigos, tá? É por isso que todo mundo na nossa igreja participa de um GA, tá bom? Então, você precisa engrenar e entrar nessa e entender agora por que a gente participa. Porque é nesse grupo pequeno que a gente vai conhecer e vai ser conhecido. É nesse grupo pequeno que nós vamos poder amar o nosso irmão e vamos poder ser amados, vamos poder nos ajudar e nós vamos ser ajudados também. Eu mesmo, nos grupos de oração, grupo de oração, né, que eu participo, sempre as pessoas se ajudam. Dentro do grupo, o objetivo é que ninguém passe necessidade. Então, é muito importante você fazer parte. E vou dar um exemplo aqui. Teve uma irmã nossa que foi conversar com um casal. E aí, você está na igreja? Estamos na igreja aí e tal. Quanto tempo? Bastante tempo, nós já estamos aqui. E qual é o seu grupo de oração? Qual é o seu grupo de amizade? Não. O casal respondendo, não, a gente não participa do grupo não, a gente não acha importante, tá muito ocupado com faculdade, com trabalho. Inclusive, o marido falando, recentemente a minha esposa fez uma cirurgia aí. E ela teve que passar 30 dias em casa se recuperando. Aí a irmã perguntou, e aí quem foi que ajudou vocês nessa hora, que cuidou do seu filho enquanto sua esposa estava se recuperando, que ajudou na hora de comprar um remédio que precisou sair, que orou com vocês, e aí quem foi que fez isso com vocês? Aí disseram, ninguém fez isso com a gente, nós nos sentimos tão sós. Já imaginou? Uma igreja que nem a nossa, que tem mais de 300 membros, eles se sentiram sós. Por quê? Porque eles não faziam parte de um grupo pequeno. Essa é a necessidade. Se eles estivessem dentro de um GA, o líder estaria acompanhando, o grupo estaria ajudando. Dentro do meu grupo mesmo, teve pessoas que já fizeram cirurgia e nós nos mobilizamos, as mulheres na verdade se mobilizaram para acompanhar a pessoa que tinha feito a cirurgia no hospital, tá bom? Então, isso pode acontecer com as pessoas porque elas não acham importante fazer parte de um grupo, mas é assim, na nossa igreja, fazer parte de um grupo de amizade é fundamental. Fundamental para quê? Para nós nos relacionarmos com os nossos irmãos de uma forma verdadeira. Você realmente conhece, sabe como é a vida do irmão, se é fácil, se é difícil, né? Todo mundo leva uma vida difícil em algum aspecto, tá? Então, você realmente vai se relacionar com essa pessoa conhecendo realmente a necessidade delas e a mesma coisa com você. Você vai dividir suas dificuldades e suas alegrias com seus irmãos, tá bom? E também você vai ter mais oportunidades de dar e de receber, de se sentir amado e de amar o seu irmão, tá legal? Em geral, os nossos grupos pequenos, os nossos grupos de amizade, eles se organizam por perfil, ou seja, por afinidade. E a primeira afinidade que define os grupos de amizade é a idade. Por exemplo, lá no Nova Teens, os nossos adolescentes, eles têm os grupos de amizades de teens, né, de adolescente, tá? A mesma coisa para os jovens. Nossos jovens têm os grupos de amizade dos jovens, separados. E os adultos, como é que funciona, Gabriel? Nos adultos, é assim, as afinidades às vezes são por casais, né? Casais se reúnem, ou então o grupo de amizade só das senhoras que vão para a igreja e o marido não vai. Tem o grupo só delas, entendeu? Então são essas afinidades que vão definindo. Além disso, as amizades. Quando eu convido alguém para a igreja, né? Ele vem, aceita Jesus, eu já tento encaminhar para o meu grupo de amizade. Se for o melhor, se der na agenda dele, é para o meu grupo de amizade que eu vou levar. Mas claro, se tiver um grupo que encaixe melhor na agenda do meu convidado, eu vou lá e digo para o líder, ó, cuida bem. E aí a gente acompanha, tá bom? Então esse é o objetivo, tá? E eu tenho certeza que aqui na igreja tem um grupo que você vai se encaixar, que você vai se sentir abraçado e que você também vai poder abraçar as pessoas. Um grupo com a sua cara. Você sabe qual foi a última coisa que Jesus falou aqui na Terra? Olha só, abra sua Bíblia em Mateus 28:20. Lá vai dizer, ensine os discípulos a obedecer em tudo o que lhes ordenei. O que Jesus estava falando? Estava falando que nós precisamos ensinar, e nós precisamos ensinar a igreja. E aqui que entra o nosso terceiro bloquinho aqui do nosso quebra-cabeça, que é o CENIB. CENIB. Você
como discípulo de Cristo, deve estudar a palavra de Deus. E na nossa igreja, nós temos o CENIB para lhe ajudar nisso. Aqui você tem matérias avançadas, matérias básicas, você tem um currículo de estudo bíblico para fazer. Você que está assistindo, você já está fazendo isso. Então, parabéns por estar participando desse quebra-cabeça aqui, que é o CENIB, desse quadradinho. E você deve se perguntar, professor, o que eu escolho então, o culto ou o CENIB? Você precisa dos dois. Os dois é necessário. Veja que aqui nós estamos falando que você precisa dos 4 bloquinhos do quebra-cabeça para você realizar os propósitos que a gente falou lá, os 6 E's. Você precisa ter esses 4 quebra-cabeça, quadradinho do quebra-cabeça ok na sua vida, na igreja. Você precisa estar nessas atividades todas, ok? Isso é importante. É claro que em alguns casos existem pessoas que trabalham no horário do culto ou no horário do CENIB, então não dá para estar nos dois. Trabalha às vezes no horário do GA e nesse caso você teria que trocar de GA para encontrar um GA que não conflite com o seu trabalho. Então, mas isso aí é tudo aconselhamento. Você procura um líder, procura o pastor para conversar, para ajustar essa questão aí. Mas você precisa estar cumprindo esses 4 itens, ok? Tem várias atividades no CENIB. O CENIB começa por faixas etárias. Começa do infantil, kids, teens, jovens e o CENIB em si, para os adultos, né? Que é a aula para os adultos. As crianças estudam, os jovens têm seus estudos também, então cada faixa etária no CENIB tem os seus estudos específicos, ok? Não desista, mantenha-se firme, continue estudando bastante. Agradeça a Deus por Deus dar uma igreja que se preocupa com todas essas áreas e se preocupa em criar um currículo para você estudar e aprender da palavra. Você não está sozinho, você tem uma equipe ajudando você a se aprofundar cada vez mais nessa palavra, ok? Isso é uma bênção. Lembra que eu falei antes que você tem que engrenar de alguma forma dentro da igreja? Pois é. Como é que você vai engrenar? Através dos ministérios, tá certo? Deixa eu encaixar aqui rapidinho. Como o Gabriel falou, uma igreja com a sua cara. Então, olha, os ministérios, eles servem para te engrenar dentro da igreja e a partir desse momento você vai ter uma função, uma responsabilidade. E quando a gente serve alguém, quando servimos alguém, é o mesmo que está servindo diretamente a Deus. Aí você pode parar para pensar assim, será? Poxa, será que é porque eu estou levando água para o pastor é o mesmo que está levando água para Deus? Bora ver lá na nossa Bíblia? Abre lá em Mateus 25, 35. Eu vou ler e você segue aí olhando na Bíblia, tá bom? Bora lá. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou necessitado de roupa te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então Jesus responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum de meus irmãos menores, a mim fizeram. Ou seja, se você tem aí dentro de você o Espírito Santo habitando em você, você sente a necessidade de servir, porque servir faz parte da natureza de Cristo. Olha, ele mesmo já falou, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Em Mateus 20, 28. Olha, o meu primeiro ministério, logo que eu entrei na NIB, já faz 2 anos. Eu entrei na NIB e já caí direto no Ministério de CENIB Criativo. E eu digo que foi sorte, porque eu já entrei e encontrei um ministério que eu me identifiquei de cara e até hoje eu não saí dele.
E pra mim é um ministério fantástico, eu não abro mão de jeito nenhum. Mas eu já não foi com todos os ministérios que isso aconteceu, essa química logo de cara. Tem, por exemplo, o Ministério de Música, né? Que eu fui convidada para participar aos pouquinhos, tocando bateria, mas eu já não me identifiquei tanto, porque eu não gosto tanto de exposição. Aí você fala, poxa, você é professora. Isso é outra conversa. Mas aos pouquinhos, no Ministério de Música, eu fui me descobrindo, desenvolvendo e comecei a gostar. E hoje em dia é um dos ministérios que eu mais gosto de servir, que é louvando a Deus. E assim, você pode pensar, poxa, como é que eu posso achar meu ministério? Como é que eu posso achar dentro da igreja esse ministério que eu tenho paixão para trabalhar? Olha, dentro da NIB a gente tem uma variedade muito grande de ministérios. E você pode achar ele de acordo com o seu talento e o seu desejo. Na NIB, ninguém fica desempregado. Mas olha só, a gente só pode servir no ministério e gostar do ministério se a gente tentar. Então, tente servir no ministério. Você pode tentar achar que não gosta no começo, mas quem sabe não é esse ministério que Deus quer que você sirva. Olha só, se você for bem forte, ou então gostar de construção, lá de estar mexendo com massa, o seu ministério é um ministério de mutirão. Ou então se você já tem assim uma agonia com coisas bagunçadas, muito suja, irmão, vem logo no sábado, participa logo do ministério de limpeza, esse é o seu ministério. Ou então se você é bom de servir, gosta de conversar, bom vendedor, seu ministério é a cantina, tá certo? E se você gosta de conversar com as pessoas, gosta de receber os irmãos, seu ministério é de recepção ou talvez o discipulado, tá certo? E agora vamos fazer uma pequena revisão sobre as 4 atividades essenciais da Nova Igreja Batista. Lembra lá que o Lázaro falou? A primeira é o culto. O culto. E a segunda, você precisa participar de um grupo pequeno, ou GA. A terceira é fazer o CENIB, você já está fazendo, já é nosso aluno. E a última é servir em um ministério. Nesse momento, a gente vai ver como funciona rapidinho uma pequena feira de ministérios. Vou chamar agora o Gabriel. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos tentar demonstrar para vocês como funcionam alguns ministérios e a nossa feira de ministérios aqui na Nova Igreja Batista Cidade de Deus, tá bom? Feira de ministérios é quando a gente escolhe qual ministério que a gente vai trabalhar durante um determinado período de tempo, seja por um ano, um mês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ministério, o ministério de limpeza. Natasha vai demonstrar pra gente. Esse ministério trabalha limpando o templo da igreja, as salas do Kids, e ele funciona aos sábados pela manhã, tá bom? Geralmente tem um cafezinho da manhã legal para quem participa do ministério, e você se inscreve para participar durante um mês, tá? Você escolhe o mês do ano, se inscreve e participa. E para quem é membro da nossa igreja, tem que trabalhar pelo menos um mês no ano nesse ministério, né? Afinal, é um ministério que mantém a igreja limpa. O outro ministério que a gente vai falar é o ministério de estacionamento. Entra aí, Mateus. Nesse ministério de estacionamento, o negócio é só organizar os carros e vigiar, tá? Então você, homem que quer participar, seja jovem ou adulto, fique à vontade. O objetivo é tomar conta dos carros para que nada de ruim aconteça, né? Tem que ter uns vigias de segurança lá mal encarados, olhando. O outro ministério é o ministério de cantina. A Stephanie vai ajudar a gente. Veio com um bolo gostoso. Quanto é que é a fatia do bolo? R$2 a fatia. R$2 a fatia, tá? De graça. Então esse ministério funciona depois dos cultos, antes dos cultos e no intervalo entre o culto e o CENIB, tá bom? Então se você quiser participar, já sabe que é no domingo que você vai trabalhar. O outro ministério é o ministério de mutirão. Esse é um ministério que só acontece de vez em quando, mas toda vez que for chamado um mutirão, você pode se inscrever e pode participar. A gente usa esse ministério para fazer construções, reparos na igreja, manutenções, e também quando a gente quer fazer uma limpeza muito grande, organizar o depósito do Nova Jovem, por exemplo. Como é que é? Vem aqui, mais para cá. Como é que é? Isso. Tem que ser forte, não venha com moleza não, tem que vir disposto para trabalhar nesse ministério de mutirão, tá bom? Outro ministério é a projeção. Olha a Natasha aí novamente.
Tá de atriz hoje. Ministério de Projeção trabalha também durante os cultos, seja no culto de sábado, Nova Jovem, ou no culto de domingo. Você pode se inscrever, tá ok? E aí, se você gosta de mexer com computação e tudo e quer aprender, né, a trabalhar com PowerPoint, com projeções, pode se inscrever nesse ministério. E temos também, por último, o Ministério de Logística. O Ministério de Logística é um ministério também para homens que, né, para ficar forte, é esse ministério. Carrega banco, carrega cadeira, organiza as salas do Um com Deus, do Kids, organiza os bancos no templo. Então, se você quiser participar, olha aí, já está organizando a fileira que daqui a pouco tem uma aula do CENIB, tá bom? Então, é nesse ministério que você vai participar e com certeza você vai se dar bem. No mais, nós temos muitos outros ministérios, mas não dá tempo de falar de todos, viu? Obrigado! Como ser membro desse corpo? Ou seja, como ser membro da Nova Igreja Batista? Como funciona a membresia da Nova Igreja Batista? É sobre isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. Para você ser, primeiro, para você ser membro, você precisa de quê? Você precisa declarar que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso tem que se tornar público. Ou seja, você tem que se batizar, porque o batismo é você tornar público a sua decisão de se entregar a Cristo, tá? Segundo, esse batismo que você vai fazer tem que ser por imersão, tá? Você tem que mergulhar dentro d'água e sair, tá bom? Terceiro, você tem que ser comprometido com os grupos de apoio da igreja. O grupo de apoio que eu digo são os ministérios GA ou GO, tá? Certo? E o número 4 e último, comprometido, você tem que ser comprometido com o corpo da Nova Igreja Batista. O corpo que eu digo é esse aqui, ó. Culto, GA, CENIB e ministérios, tá? E dentro desse ser comprometido com o corpo da igreja, nós temos outros 3 tópicos que nós vamos falar sobre eles agora, tá? Para você ser membro, você também tem que praticar a edificação desse corpo. Tá? Você tem que praticar a edificação desse corpo. Como é que é isso? Você tem que amar as pessoas, você tem que amar esse corpo, amar os membros da Nova Igreja Batista. É claro que você não vai amar todo mundo, né, com todo amor e carinho, mas lembre-se que amar também é não fazer mal a ninguém. Isso já é amar, tá bom? Você também tem que estudar a Bíblia, estudar a palavra, participar dos Palavra Fértil, participar do CENIB, participar das atividades bíblicas da igreja, tá bom? Você tem que também preservar a união da igreja. Sabe aquela pessoa fofoqueira que de vez em quando quer fofocar com você? Você tem que preservar a união da igreja como? Não participando da fofoca, não estando com ela, não dando apoio àquilo, não dando seu ouvido para ouvir essas fofocas, certo? Perdoando os irmãos também, tá? Nós participamos desse corpo, nós amamos esse corpo perdoando os irmãos. Com certeza, o nosso tempo de vida na igreja, nosso tempo de comunhão com os irmãos, vão ter pessoas que vão falar rispidamente, vão ser um pouco grosseiros, então nós temos que trabalhar o nosso perdão nesse aspecto, tá? Esse foi o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto é não praticar o que prejudica a igreja, tá? E como é que é isso? O que seriam essas coisas? Foxico, fofoca, tá? Essas coisas essas coisas não edificam a igreja, essas coisas prejudicam a igreja. Aquela pessoa ser do contra, seu líder de ministério, seu líder de GA, quer fazer uma programação top, quer fazer algo divertido, algo que faça todo mundo ter comunhão, e você é aquele do contra, dizendo que não vai. Ah, minha coluna não deixa, e você nem sofre da coluna. Ah, eu vou trabalhar, e você pode muito bem pedir uma folga do seu patrão, que você tem banco de hora aí jorrando, né? Mas você dá só desculpa para não participar das atividades, tá? Isso também é ser do contra, tá? divisão da igreja. Olha só, você
dá margem para dividir os irmãos, né? Em vez de você ver os dois irmãos ali discutindo, brigando, um com raiva do outro, você chegar lá para apaziguar as coisas, o que você faz? É verdade, né? Verdade, ele não gosta de ti, verdade, ele queria falar, entendeu? Esse tipo de coisa causa divisão e isso não faz parte da união da igreja, tá? E o nosso terceiro e último ponto é apoiar o corpo. Como é que é esse apoiar o corpo da igreja? Isso é frequentando a igreja, frequentando o culto, né? Frequentando as atividades, não estando de fora, porque nós somos estamos nessa igreja com uma comunhão, tá? Então, quando a gente acaba não participando dos eventos, das atividades, isso acaba prejudicando o corpo inteiro da igreja, tá? Servindo, nós também apoiamos a igreja servindo nos ministérios. E também, por último, para encerrar, apoiando financeiramente. A igreja depende, né, de dinheiro para pagar conta, para pagar material de limpeza, para pagar os materiais que o Kids usa, os materiais que o Teens usa, os materiais que a gente precisa na igreja para manter a igreja limpa, organizada e para manter a igreja funcionando. Então, nós apoiamos a igreja financeiramente com dinheiro também, tá? É isso aí, pessoal. Acabou a nossa matéria, acabou, mas antes de finalizar tudo, nós vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje. Como vocês sabem, tudo que é bom tem um fim, né? Mas vocês vão ter a gravação aí para vocês assistirem depois, para vocês tirarem as dúvidas e relembrar essa aula. Vamos lá! Vamos revisar então o que nós estudamos hoje, as principais coisas, né? Dá para revisar tudo, nós vamos ver as principais coisas que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos a missão da nossa igreja, que eram 6, que a gente aprendeu, que a gente viu que todos começam com E, né? Que o primeiro foi o que dei, era evangelizar. O segundo, ensinar. O terceiro era enturmar. O quarto era engrenar. O quinto, engrandecer. E por último, espalhar. Esses são os 6 E's da nossa igreja. É importante você lembrar disso, porque tudo que a nossa igreja faz tem a ver com algum desses E's, ok? E depois nós vimos como nós podemos realizar isso, o que nós precisamos fazer para realizar essa missão. E aí nós vimos que nós precisamos de 4 coisinhas. A primeira é que nós precisamos ir para o culto. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ir para o culto. A segunda coisa que nós vimos é que você e eu precisamos estar no GA. No GA. Nós precisamos participar de um GA. Seja de adultos, seja de jovens, precisamos estar em um GA, porque é num GA que um cuida do outro. Na igreja não tem como as pessoas saberem o que está acontecendo com todo mundo. Por isso nós participamos de um grupo pequeno, para quando acontecer alguma coisa com você, ter pessoas que possam cuidar de você, ok? Depois nós vimos que o terceiro é o CENIB. Então você precisa participar do CENIB, você precisa fazer o CENIB, que é o nosso estudo bíblico, estudo da palavra. E por último, você precisa estar, Maria que está querendo cair. Por último, você precisa também estar em um ministério. São vários os ministérios que a nossa igreja tem, são muitos, vai de cada gosto de pessoa, cada estilo, cada qualidade que você tem, talento que você tem. Então tem muitos ministérios para você servir a Deus. Então você também precisa servir em um ministério, ok? E assim, você participando dessas 4 coisas, você faz parte do corpo de Cristo, está ajudando o corpo de Cristo a cumprir a sua missão aqui na Terra, que é aquelas 6 missões que Deus mandou a gente fazer, ok? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.